Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E se você é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, enfim, né? Como eu sempre falo, né galera, às vezes esse vídeo não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece está precisando ouvir essa palavra. E desde já, eu já confesso para vocês que eu tô com muita tosse, não sei nem como é que eu vou conseguir chegar até o final do vídeo, mas eu sei que Deus vai me ajudar. Eu já orei a Deus e pedi para Deus para que Deus viesse acalmar, para que eu conseguisse gravar o vídeo aqui para vocês. Eu não sei, mas parece que de ontem para cá deu uma piorada, eu tô tossindo bastante. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre... O tema do vídeo é o Espírito Santo. Foi essa palavra que Deus ministrou no meu coração para mim compartilhar com vocês. Porque tem pessoas que ainda têm um pouco de dúvida a respeito do Espírito Santo, né? Porque se você não conhece, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus ele foi para junto do Pai, né? Ele deixou o Espírito Santo para que eles fosse o nosso Consolador, para que o Espírito Santo viesse nos guiar, viesse nos dar a direção certa. E é sobre essa palavra que eu quero trazer aqui, para que você tire todas as suas dúvidas a respeito de quem é o Espírito Santo, o que ele faz por nós, né? Ele é aquele que nos ajuda a entender qual é o caminho que estamos pegando, será que estamos na direção certa? E Jesus, ele foi e deixou o Consolador aqui, né? Para que o Espírito Santo, quando você vai fazer algo de errado, o Espírito Santo esteja ali te alertando. Ele é aquele que vem nos alertar, muitas das vezes na vida espiritual, sabe? Quantas vezes estamos em um ambiente, em lugares que não é da vontade de Deus estarmos naquele lugar, e o Espírito Santo vem nos cobrar isso. Ou você tá no lugar errado, né? Você começa a se sentir mal naquele ambiente. Quantas vezes você vai pedir perdão para alguém porque o Espírito Santo tá te cobrando isso, sabe? Quantas vezes você machuca alguém e o Espírito Santo fica ali te cobrando, ó, você não agiu de forma correta, você machucou essa pessoa, então vai lá, pede perdão. Sabe aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de algo que não está certo, é o Espírito Santo te cobrando. Quantas vezes você vai colocar uma roupa que você não sabe, aquilo não faz mais parte de você, aquilo não faz mais o seu estilo, e o Espírito Santo te cobra, ó, essa roupa não tá legal. Quantas vezes você quer sair com uma roupa e quando você coloca aquela roupa, você se sente desconfortável em usar uma roupa tão curta, uma roupa tão decotada? É o Espírito Santo te alertando, ó, tá errado, não tá certo, sabe, você está se expondo demais. Então o Espírito Santo nos alerta. Quantas vezes estamos prontos para sair para lugares que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo começa ali a incomodar, ó, não vai, sabe? Você acha que é o seu sentimento, que é o seu, né? Ah, o meu sentimento tá me alertando para mim não ir para certo lugar. Não, é o Espírito Santo que está te alertando. É o Espírito Santo que muitas das vezes Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, e Deus está te dando um grande livramento para você não ir frequentar certos lugares, para você não ir em certos ambientes, e Deus está te alertando de alguma forma, usando o Espírito Santo para isso, sabe? A gente só precisa aprender a ter os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, aprender a ouvir a voz dele, sabe? E aprender a ser conduzida pelo Espírito Santo. Então é impossível viver uma vida que agrada a Deus ignorando completamente a existência do Espírito Santo. Porque tem pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Tem pessoas que querem viver uma vida com Deus, querem viver as maravilhas do Senhor, mas não conseguem acreditar no Espírito Santo. E não tem como a gente não acreditar no Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador. Foi Ele que Jesus deixou aqui para nos repreender, para nos ensinar o que é certo e o que é errado, muitas das vezes, sabe? Então, assim, confie em Deus. Confie totalmente no Espírito Santo. Ele vai guiar você nos caminhos certos. E não tem como você... Ah, Senhor, eu quero te servir, mas eu não acredito no Espírito Santo. Não tem como. Não tem como você querer viver uma vida agradando ao Senhor e não acreditando na existência do Espírito Santo. Sabe? Não tem como. Então, assim, você precisa confiar em Deus.
Você precisa entender a forma de Deus trabalhar. E, Natália, como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela é aquela pessoa que ela transmite amor. Ela é aquela pessoa que transmite fé. É aquela pessoa que anda em obediência a Deus. É aquela pessoa que você sente paz quando ela chega. É aquela pessoa que você sabe que ela anda em obediência a Deus. É aquela pessoa cheia de fé, sabe? Então, essa é uma pessoa que vive conforme a presença do Espírito Santo, sabe? Então, assim, seja cheio do Espírito Santo. Não tem como você querer viver as coisas de Deus sem a presença do Espírito Santo. Não tem como você querer ensinar o Espírito Santo a trabalhar. Porque eu já vi pessoas se prenderem e não deixar o Espírito Santo agir na vida delas com vergonha ou com medo, sabe? Eu tenho medo da presença do Espírito Santo sair da minha vida. Eu tenho medo da presença de Deus sair da minha vida, sabe? Então seja aquela pessoa que busca, sabe? Busca chamar a atenção do Espírito Santo para a sua vida. Chamar a atenção de Deus para a sua vida. Se eu estou aqui, seja feita a tua vontade, Pai. Vem guiar, Senhor, nos caminhos certos. Vem ajuda, Pai, a não sair dos teus caminhos. Me ajuda a andar sempre nos teus caminhos, Senhor. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de gratidão, né? Ela entende que ela depende de Deus. Ela faz discípulos. Ela entende que ela precisa buscar mais do Senhor. Ela entende que ela precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dela, sabe? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que você vai sentir a presença de Deus longe. É aquela que você vai sentir a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo na vida dela, sabe? E em Mateus 12, 31, 32 fala assim, né? Deus fala ali que você pode blasfemar, você pode falar mal de Deus, você pode falar mal de Jesus, mas jamais fale mal do Espírito Santo. Contra o Espírito Santo não tem perdão. Então não fale mal. Mesmo que você não acredita, não fale mal do Espírito Santo, porque falar mal do Espírito Santo não tem perdão. Essa é uma palavra de Deus. Não tem perdão falar mal do Espírito Santo. Então, mesmo que você não acredite no Espírito Santo, nunca fale mal dele, sabe? Então, assim, se você crê em Deus, se você acredita em Deus, com o tempo você vai entendendo que existe o Espírito Santo. Com o tempo você vai entendendo que é necessário. E quando você conhece a Bíblia, quando você vai estudando, quando você vai meditando, mergulhando na palavra. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá em João, no capítulo 16, versículo 12, 13, 14 e 15, que fala assim: tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não fará por si mesmo coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, anunciará isso a vocês. E tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse: o que o Espírito vai receber do que é meu, anunciar isso a vocês. Jesus está falando aqui que o Espírito Santo está aqui para anunciar o que é de Jesus, o que é de Deus, né? Ele não vai fazer nada que não seja de Deus. Ele não está aqui para fazer nada dele, mas ele está aqui para nos guiar no caminho e na palavra. A palavra de Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus e a não ser por Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a Jesus Cristo. E quando você recebe a Jesus Cristo, você está recebendo a Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Ei, não tem como você chegar aos céus. Não tem como você querer alcançar as coisas do céu, rejeitando a presença do Espírito Santo. Rejeitando a presença de Jesus Cristo na sua vida. Rejeitando a presença do Espírito Santo. Então, que você possa deixar Deus guiar o teu caminho. Que você possa deixar o Espírito Santo te conduzir ao caminho certo.
né? Porque quantas vezes as pessoas querem que, né? Ah, alguém se converteu, é novo na igreja, é novo nos caminhos do Senhor, e tem um mutirão de pessoas querendo que você abandone um monte de coisa por causa da doutrina, sendo que você ainda não teve esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Porque eu acredito que quando você tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, não precisa ninguém dizer para você o que é certo, o que é errado, porque o Espírito Santo vai fazer isso na tua vida. Então que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando é cobrança do Espírito Santo, você não vai sentir mais vontade de fazer. Você não vai sentir mais prazer naquilo que você fazia antes, que te levava ao pecado. Porque o Espírito Santo está ali te cobrando. E sabe, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de algo de errado, é o Espírito Santo dizendo para você que está errado, que não está certo, que não é dessa forma, que não é esse caminho que vai te levar ao caminho de Deus, que vai te levar à salvação, sabe? Então, assim, que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, que você possa ser guiado por Deus, que você possa deixar Deus guiar o teu caminho. Então, galera, uma pessoa com a presença do Espírito Santo, onde ela for, você vai sentir paz através da vida dela. Através da sua fala, através das suas atitudes, você vai sentir a presença do Espírito Santo. E, galera, esse foi o tema, né? O Espírito Santo, que ele possa conduzir os teus passos, que ele possa te orientar ao caminho certo, na direção certa da presença de Deus, na direção certa da sua salvação, né? E eu confesso para vocês que esse foi um dos vídeos mais difíceis que eu já tentei gravar. Galera, eu quase não consigo terminar de gravar esse vídeo. E cada passo eu tenho que eu tava pausando ele para começar a tossir, para tomar água, até deixei uma garrafinha de água aqui do lado. Mas foi muito difícil realmente, sabe? Mas eu creio que se foi difícil assim é porque realmente é de Deus. Deus quer falar com você através dessa palavra, através desse vídeo. Que você possa conhecer mais a presença de Deus e que você possa deixar o Espírito Santo se aproximar de você, que você possa ter esse encontro com o Espírito Santo. E galera, esse foi o tema dessa semana, o Espírito Santo. Foi o vídeo de hoje. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.